Pinheiral, 19 de março de 2019, 168ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da terceira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa Tubes, Jordace Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Mília Adriana da Fonseca e Richard Cor de Brito. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de convidar para sentar nas cadeiras especiais o nosso prefeito do município de Pinheiral, Edinardo Barbosa, por favor. Pela ordem, senhor presidente, quero convidar a ex-vereadora e secretária técnica para fazer parte das cadeiras especiais. Senhor presidente, pela ordem, também gostaria de convidar o homenageado dessa noite, o Dr. Edson, para fazer assentos também especiais. Senhor presidente, gostaria de convidar para as cadeiras especiais o secretário Stanislau, doutor Stanislau. É com muito prazer que a gente recebe o senhor, prefeito. Muito obrigado pela visita. Quero dizer que a casa está aberta para o senhor. Tá? É com muita honra que a gente vê o Executivo e o Legislativo caminhando junto. Muito obrigado. Havendo quórum regimental, declaro instaurado o trabalho e coloco em discussão a ata da 167ª sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de março de 2018. Não sendo a ata retificada nem impugnada, 2019. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. E determino ao senhor secretário que leia o expediente. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2019. Ementa. Concede o título de cidadão honorário pieralense ao senhor Edson da Silva Marques. Faça saber que a Câmara Municipal de Pinheiral aprova nos termos do artigo 11, inciso 14º da Lei Orgânica Municipal, e eu, presidente, nos termos do artigo 39, inciso 5º do Regimento Interno, resolução número 10 de 2000, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo do município de Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro, usando as atribuições que lhe confere, privativamente, a legislação em vigor, concede o título de cidadão honorário pieralense ao senhor Edson da Silva Marques, honrado cidadão pieralense. Artigo 2º. A confecção do título a que se refere este decreto legislativo será de responsabilidade da Secretaria desta Casa Legislativa e sua entrega ao homenageado far-se-á-se em sessão solene convocada exclusivamente para outorga, em data previamente estabelecida pela presidência da mesa diretora. Artigo 4º. As despesas decorrentes deste decreto legislativo serão atendidas através da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Artigo 5º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua promulgação. Câmara Municipal de Pinheiral, 18 de março de 2019, 24º ano de emancipação político-administrativa do município. Justificativa. O senhor Edson da Silva Marques, popularmente conhecido como Dr. Edson, é notório cidadão pieralense, com diversas participações em ações em prol do município de Pinheiral, com destaque para sua atuação de médico na área de saúde do município. Com efeito, cabe destacar algumas informações acerca da vida pessoal e profissional do homenageado. Vejamos. É morador de Pinheiral desde 2001, formado como médico cirurgião há 44 anos, já atuou como plantonista no pronto-socorro durante 4 anos, responsável pelo PSF do Centro, Parque Maíra, Três Poços e área rural por 2 anos, diretor do hospital por 2 ocasiões, atualmente atuando no PSF do bairro Bela Vista e cirurgião do hospital. Trata-se de pessoa de boa índole que sempre labutou por melhorias na área da saúde do município. Anderson Costa Alonso, vereador. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de convidar para sentar nas cadeiras especiais o secretário de Saúde, Hébito Alvim, e o secretário de Administração, Wagner Soares. Por favor. Indicação número 49 de 2019. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe,
reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizada a construção de uma estrutura para o correto serviço de drenagem e escoamento de águas pluviais na extensão do bairro Vale Verde. O bairro acima mencionado necessita da construção de uma estrutura para drenagem, tendo em vista que em tempos de chuva criam-se poças d'água e pontos de alagamentos capazes de gerar risco de alagamento nas casas às margens das ruas. E por esta razão, as residências ficam extremamente vulneráveis à invasão de águas e sedimentos. Dessa forma, é imperioso que o Poder Executivo Municipal promova a urgente construção de local adequado para o escoamento de águas pluviais, a fim de que a população não seja mais submetida a tantos temores. Registra-se ainda que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida nos anos de 2017 e 2018, através das indicações número 36 de 2017 e 45 de 2018. Sala de sessões, 18 de março de 2019. Jordaço Elias Mendonça, vereador. Indicação número 52 de 2019. Jordaço Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja promovida a implantação de redutores de velocidade na rua Helena Corrêa de Miranda, entre os números 2.945 e 2.961, no bairro São Jorge. Isso de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503 de 97 e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. Justifica-se a presente indicação na cidade de trazer mais segurança à população que reside e transita pela rua Helena Corrêa de Miranda. É conhecido que a localidade é palco de um grande fluxo de veículos, onde, lamentavelmente, muitos condutores trafegam em altíssima velocidade, colocando em risco a vida de cidadãos inocentes que permanecem expostos a riscos de acidentes. Por esta razão, reiteradamente, o autor da presente proposição tem apresentado indicações solicitando ao Poder Executivo que promova a instalação de lombadas nas proximidades dessa região, tendo inclusive já solicitado, entre os números 2.945 e 2.961, através das indicações número 97 de 2017 e 39 de 2018, apresentados nos anos 2017 e 2018. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Jordaço Elias Mendonça, vereador. Indicação 53 de 2019, Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o Departamento de Trânsito, que realize a implantação de uma faixa de pedestre na rua Rio Grande do Sul, em frente ao número 170, no bairro São Jorge. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover maior segurança no trânsito, uma vez que a rua Rio Grande do Sul é uma via com grande fluxo de veículos e pedestres, onde centenas de condutores trafegam diariamente. Destaque, não obstante a importância da rua, a via ainda carece de sinalizações em alguns trechos, em especial em frente ao Centro Educacional Pequeno Príncipe, número 170, como forma de garantir o adequado tráfego de veículos e pedestres no local, especialmente em horários de entrada e saída dos alunos, ocasiões em que a travessia de pedestres aumenta no local, ressalvando a indispensável necessidade de conferir condições favoráveis ao trânsito e prevenção de acidentes na região. Assim, torna-se indispensável a medida de segurança para minorar os riscos de acidentes à população que transita nesta região diariamente. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Luiz Carlos da Silva, vereador. Indicação número 54 de 2019, Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Administração, promova o aumento do triênio dos servidores públicos municipais de 5% para 10%, do segundo triênio em diante, limitando-se a 100% da remuneração ao invés do atual limite. Justificativa. O triênio adicional que tem como objetivo incorporar um acréscimo à remuneração do servidor público diante ao período de trabalho de 3 anos. Atualmente, o servidor público municipal possui o direito de receber o primeiro triênio condicional de 10% de sua remuneração, sendo posteriores na margem de 5%. Assim, a presente indicação almeja o aumento do segundo triênio e subsequentes para a porcentagem de 10%, conforme já ocorre no primeiro. Tal medida apresenta-se com forma de valorização ao servidor público por toda a dedicação e conhecimentos desprendidos durante tanto tempo. Registra-se também a necessidade de que o limite
que hoje é de cerca de 50%, alcance a margem de 100%, considerando que para atingir tal expectativa, o servidor público deverá trabalhar pelo lapso de 30 anos. Ressalte-se ainda que o vereador autor da presente proposição, mediante as indicações número 81 de 2013, 34 de 2014, 29 de 2015, 7 de 2016 e 62 de 2017, já havia pleiteado tal medida desde os anos de 2013, 14, 15, 16, 17. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Luiz Carlos da Silva, vereador. Indicação 55 de 2019. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Administração, promova a implantação de uma junta médica apta a avaliar a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez dos servidores públicos municipais em gozo de auxílio de doença. Justificativa. É de conhecimento pacífico que muitos servidores públicos do nosso município encontram-se em gozo de auxílio de doença por longas datas. Tal situação procede pelo fato destes profissionais não terem se recuperado satisfatoriamente da patologia que os impossibilitam ao retorno à atividade laborativa, de forma que, desde o primeiro afastamento, esses servidores públicos são submetidos a perícias periódicas que comprovam sua incapacidade para regressar ao exercício de suas funções. Todavia, tais perícias, muitas vezes, apenas configuram um procedimento repetitivo e cansativo, sendo praticamente conclusivo que, pelo passar do tempo, boa parte desses servidores públicos não mais retornarão ao trabalho, cabendo, portanto, a decretação da aposentadoria por invalidez, conforme dispõe no parágrafo 4º do artigo 30 da Lei Municipal 529, de 23 de dezembro de 2009. Dessa forma, o que se vislumbra com a presente indicação é que seja instaurada uma junta médica no município apta a avaliar os casos de aposentadoria por invalidez desses servidores que já estão em gozo do auxílio-doença por muito tempo e desgastadamente necessitam retornar diversas perícias médicas sempre para receber o mesmo laudo. Cumpre mencionar que o vereador autor da presente proposição, mediante a indicação número 115 de 2016, 117 de 2017, já havia pleiteado tal medida nos anos de 2016 e 2017. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Luiz Carlos da Silva, vereador. Indicação número 56 de 2019. Mília Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado serviço de recuperação da rua Remoaldo José Santos, antiga rua Bertoeiras, bairro quilômetro 2, através da passagem de moto-niveladora Patrol, em toda a sua extensão. Justificativa. Não obstante as constantes reclamações da população, a rua Remoaldo José Santos, antiga rua Bertoeira, no bairro quilômetro 2, se encontra em uma situação completamente crítica e preocupante, uma vez que a grande quantidade de buracos e a ausência de manutenção da rua impossibilita as mínimas condições de acesso e trânsito na localidade. Nessa conjuntura, faz necessária a passagem de moto-niveladora em toda a extensão da rua, a fim de que o serviço com patrol venha minimizar a formação de buracos, de forma a atenuar os riscos e a preocupação dos moradores da localidade, que temem a ocorrência de acidentes, além da probabilidade de quedas de torções pelos munícipes que transitam na região. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Mília Adriano da Fonseca, vereador. Indicação 57 de 2019. Richard de Cor de Brito, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja instalado um playground, duchas, bebedouros e banheiros feminino, masculino e infantil no Parque Fluvial, situado no bairro Parque Maíra. Justificativa. O Parque Fluvial corresponde a uma importante conquista para o município de Pinheiral, sendo reconhecido como uma grande estrutura de lazer, bem-estar e qualidade de vida para a população, através do tão esperado espaço para as práticas esportivas e lazer. Apesar de toda estrutura para caminhadas e jogos, o Parque Fluvial ainda necessita de algumas instalações, como um espaço reservado para as crianças brincarem, bem como duchas, banheiros e bebedouros. Como isso, a presente proposição
vislumbra a construção de um playground contendo brinquedos infantis como balanços, escorregadores, gangorra, entre outros, para que as famílias que optem por irem até lá tenham a oportunidade de usufruir de um espaço seguro para a recreação de suas crianças. Sabemos que o parque foi construído em um local mais afastado, por isso os munícipes, frequentadores do mesmo, ficam sem lugar para realizarem suas atividades fisiológicas e se hidratarem. Por isso, a construção de banheiros feminino, masculino e infantil, instalação de bebedouros com água potável, além de duchas, são imprescindíveis e devem ser instalados com o máximo urgência. Muitas pessoas optam a prática de atividade física, lazer e diversão com amigos e famílias em outros lugares, em virtude do parque fluvial ainda não possuir tais estruturas. Destaca-se, portanto, que tal feito levará mais pessoas a desfrutarem desse espaço, idealizado com o objetivo principal de atender toda a população de Pinheiral, uma vez que, tendo a estrutura necessária, muitos munícipes podem utilizar o parque como local de prática de atividades físicas antes e depois de um dia de trabalho. Cumpre mencionar que o vereador autor da presente proposição, mediante a indicação 194 de 2017, já havia pleiteado tal medida no ano de 2017. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Richard Cor de Brito, vereador. Indicação 58 de 2019, Mília Adriana Fonseca, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja promovida a retirada de um amontoado de terra da rua Romualdo da Silva, em frente ao número 821, no bairro Quilômetro 2. Justificativa. Nota-se que na altura do número 821, identificamos um grande acúmulo de terra em decorrência de deslizamento das fortes chuvas que têm assolado nosso município, o que dificulta a passagem de pedestre e o tráfego da região. Por esta razão, é imperioso que a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público promova a retirada de terra com a maior brevidade possível, a fim de conferir as condições necessárias para o trânsito seguro da nossa população que reside e transita por esta região no bairro Quilômetro 2. Sala de sessões, 19 de março de 2019, Mília Adriana Fonseca, vereador. Requerimento número 10 de 2019, Magno Vicente Ferreira, vereador com assento nesta colenda da casa, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja enviada a correspondência legislativa para a Light, Serviço de Eletricidade S.A., Agência da Cidade de Volta Redonda, requerendo a urgente troca do poste localizado na rua Beira Rio, em frente ao número 169, no bairro Palmeiras, neste município, o qual se acha na iminência de cair. Justificativa. A proposição em questão visa trazer segurança para as pessoas que passam pelo local, haja vista que o poste localizado na mencionada rua está descalçado, trazendo risco à segurança das pessoas, cabendo a nós parlamentares pleitearmos a referida melhoria, atendendo assim aos nossos munícipes. É notório que uma queda dessa natureza é capaz de culminar danos e tragédias imensuráveis, de forma que torna-se imperiosa a substituição do aludido poste, como medida apta a evitar acidentes e promover a segurança necessária e indispensável aos cidadãos que residem e transitam no local diariamente. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 19 de março de 2019, Magno Vicente Ferreira, vereador. Em discussão, requerimento 10 de 2019. Em discussão. Boa noite, presidente, senhores vereadores, prefeito, secretárias, senhores secretários, doutor Edson, público presente, população que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, peço o voto dos senhores vereadores para aprovação desse requerimento. Solicito urgência, presidente, para que eu consiga ainda estar pegando esse requerimento amanhã com a aprovação dos senhores vereadores, para eu estar indo com um morador que está muito preocupado lá no bairro das Palmeiras, porque na realidade esse poste ele se encontra em situação de risco, mas foi por conta das enchentes, da enchente que teve, a última enchente, lá no bairro, e descalçou muito o poste. Realmente eu estive lá para ver o poste hoje, não tenho conhecimento técnico não, mas está visível que está em risco iminente de cair. E se cair, cai em cima da casa do morador. Ele está em tempo de ficar louco lá, eu vou com ele diretamente na Light, para ver se a gente consegue agilizar isso. Peço o apoio de todos os senhores. Muito obrigado. Continua em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretários.
Uma boa noite especial ao meu amigo Dr. Edson. Boa noite à população presente e população que nos assiste através da TV Câmara. Vereador, meu voto com certeza é favorável. Nós temos muitos problemas na cidade, a relação com a Light, né? E um dos problemas são os postes. Ainda se encontra na cidade vários postes de madeira. E uma vez que fizeram um pedido desse, eles me falaram que tem que estar praticamente quase caindo para eles trocarem. Que se não tiver dessa forma, vereador, que custa R$5.000 a troca de um poste. Que eu acho um absurdo. Eles, muitas das vezes, colocam um poste no meio de uma garagem, já teve casos aqui em Pinheiral, né? E que eles colocam culpa no dono do imóvel, né? Mas eu acho que quando vai plantar um poste tem que ser na divisa, para não atrapalhar nem um morador nem outro. E que se o morador quiser tem que pagar os R$5.000 para retirar do poste, para ele ter acesso à garagem dele. Nessa situação é que em frente à casa do vereador Levi, né? O Fernando me procurou há uns anos atrás, eu ainda era secretário de obra, não consegui ajudar, porque a Light informou que para fazer a troca, ele teria que pagar R$5.000, que eles trocariam com 5 dias, se pagasse. Então, a gente vê o absurdo que é, né, a Light aqui em Pinheiral. Já não se conta a quantidade de falta de luz, é só ameaçar a chuva. Se a chuva estiver vindo em Resende, Pinheiral já acaba a luz. E agora com essa situação, que eles quase que esperam os postes cair, ou então a gente tem que contratar um pica-pau para ficar lá no pezinho do poste, se for de madeira, né, vereador? Comendo dia e noite, que quem sabe eles trocam. E se for de madeira, de concreto, alugar um martelete e deixar alguém também a noite toda lá, né, quebrando o pé dele para ver se eles trocam. Mas é um absurdo. Mas vou votar com o senhor com certeza. Continua a discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeito. Boa noite, secretários. Boa noite, doutor Edson. Boa noite às pessoas presentes. Vereador, eu voto a favor e quero parabenizar pelo requerimento. Só que é o seguinte, eu também estou com um probleminha lá na João Benício, 552, é um poste de madeira, já fiz requerimento, já fiz os 2 requerimentos, até hoje não trocou. Estive conversando com um rapaz que está fazendo a troca de poste, ele disse para mim que tem que fotografar e mandar para a Light, que eles dão prioridade. Mas está muito difícil conviver com a Light aqui em Pinheiral, que eles não fazem a troca dos postes. O vereador tem que empenhar mesmo, porque senão eles não vão fazer. Continua a discussão. Pela ordem, presidente. Boa noite, prefeito, senhores secretários, doutor Edson, vereadores e público que nos assiste pela TV Câmara. Vereador, vou votar com certeza o seu requerimento, tá? Mais um requerimento para Light, mais um. Deve ter nessa casa aqui uns 15 e até hoje eu não vi a Light responder nenhum requerimento. Na verdade, o que nós vamos ter que fazer? Eu fiz isso, eu entrei com ação contra a Light. Consegui a retirada do poste e ainda fui indenizado. Era um poste que estava com a estrutura na minha obra, eu fotografei, abri um processo na Light e entrei com um outro processo aqui no juizado. Ganhei as 2 ações. A Light tirou e ganhei no juizado também uma indenização. Então, na verdade, vai ter que ser assim, porque se não fizer isso, não vai resolver, não. Vai mandar requerimento para lá e não vão responder. Mas meu voto é favorável. Continua a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. E convido o vereador Magno para que faça uso da palavra por 10 minutos na tribuna. Presidente, permissão para falar do meu assento. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, senhor prefeito, Edinardo, secretária, senhores secretários, doutor Edson, população presente, população que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, faço uso da palavra para passar, né, uma prévia da minha reunião com o secretário de Obras de Volta Redonda,
o senhor Toninho Oreste, agradecê-lo principalmente pela receptividade, deixou claro para mim que as portas estão abertas para que ele puder contribuir também. É óbvio que é outro município, mas é um município vizinho nosso, que na realidade, nossa cidade, eu considero ainda Pinheiral uma cidade dormitória de Volta Redonda, ou seja, a maioria da população daqui do nosso município trabalha em Volta Redonda. Falou que está de portas abertas porque a gente precisar, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo está procurando o município dentro do que for necessário. Infelizmente, né, com relação à rua Eric Berbetti, ali, que faz divisa com a Heleno Corrêa de Miranda, onde estamos ali com o trânsito, ali, com a pista interditada, obstruída, fui conversar, levar a matéria, né, buscar um esclarecimento, um pedido de urgência ali na desobstrução, por conta de ser competência realmente do município de Volta Redonda. E o que ele me passou é que a situação ali é muito mais complicada do que eu imaginava, né? Ele conversou bastante, explicou algumas situações, falou: Magno, vou preparar até inclusive um relatório para estar te encaminhando, para você estar levando para a Câmara e para a população. Mas o que eu mais fiquei satisfeito é com o empenho, com a dedicação do secretário em realmente estudar os riscos, né, de uma obra simplesmente maquiadora, se fosse uma obra somente emergencial, porque ele foi lá com 2 engenheiros com especialidade na área e também chamou uma equipe da FOA, da engenharia da FOA, e a equipe também viu a necessidade, fez um estudo da área, estão fazendo na realidade, e a situação é muito crítica por conta do tipo de pedra que tem ali, o peso das pedras, o risco, e estou fazendo aqui um apelo, inclusive eu também já passei ele mesmo estando de uma certa forma interditado, mas como não estava com cavalete, eu acabei passando. Vamos fazer um apelo para a população para que não passamos ali, que é um risco enorme da gente passar e aquilo deslizar a qualquer momento, e são pedras de toneladas. Né? Vai ser feito um trabalho, a intenção da Prefeitura de Volta Redonda é fazer um trabalho definitivo, para depois não ter que estar fazendo paliativos ali, mas vai demorar um pouquinho, porque no período de chuva, agora sem estiagens, não vão ter condições de fazer. Assim que eu receber o relatório, vou estar passando para casa. Meu muito obrigado a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeito. Boa noite, público presente, público que nos assiste. Mais uma vez eu venho salientar a importância do Executivo hoje, junto com o Legislativo. Quero parabenizar o prefeito pelo trabalho que tem feito pela cidade. Sabemos da dificuldade do município, sabemos a real situação financeira da cidade. Dizer que essa aliança Executivo e Legislativo só faz nos trazer melhorias para o município. Eu, como presidente, gostaria de falar para o senhor, agradecer a presença do senhor nessa casa, dizer que a casa está aberta para o que o senhor quiser. A gente está aqui para aprovar o projeto de benefício à população. Gostaria de parabenizar a secretária Teca pelo excelente trabalho feito frente à Secretaria de Habitação. Começou a entregar títulos e foi onde eu trabalhei, onde que eu iniciei. Fiquei muito feliz em saber que deu continuidade e estão dando dignidade àquelas pessoas. Nada mais feliz em saber que as pessoas têm o direito de ir e vir, ter o direito da sua terra, da sua casa, coisas que não tinha. As pessoas tinham apenas um papel que, de posse, dizia que morava ali. Então, fico muito feliz de saber que o trabalho continua e que já foram entregues vários títulos. Meus parabéns. Queria falar para você aqui, nessa casa, com muito orgulho em ter você aqui, e meus parabéns pelo trabalho prestado a essa cidade. Dizer também, prefeito, que agora em abril convidei os vereadores para a gente ir em Brasília, ir atrás de recursos, buscar recursos para o município, porque nada mais justo do que junto procurar emenda, trazer dinheiro para a cidade, porque é muito fácil a gente apontar o erro e não poder fazer nada. Então eu conversei com os vereadores, vamos junto a Brasília
atrás de recursos. E estamos aqui com as portas abertas. Eu gostaria de que o senhor viesse mais nessa casa, tá? Comparecesse mais, para a gente até mesmo fazer alguns questionamentos ao senhor, para a gente junto poder atender a população e fazer o melhor pela cidade. Meu muito obrigado e boa noite. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência: Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2019. Relator: Richard Cor de Brito. Relatório: venha a esta comissão para parecer e análise do projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que concede título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Edson da Silva Marques. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a concessão de título de cidadão honorário ao ilustre Dr. Edson. Tal honraria desta Casa de Leis é conferida às pessoas que, por sua atuação em nosso município, realizou ou realiza feitos de grande relevância. Ressalta-se que a presente proposição está rigorosamente de acordo com as leis e regimento interno desta Câmara, não havendo qualquer restrição legal, além de amplamente justificada. Portanto, além de obediência aos ditames legais, há de se ressaltar a pertinência e merecimento do homenageado. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 19 de março de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Tube, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, que concede o título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Edson da Silva Marques. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 10 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o capítulo 17 da Lei Municipal de número 305, de 6 de agosto de 2004, para instituir a guarda ambiental no município e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 6 de 2019, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que institui o serviço de transporte individual de passageiros, modalidade mototáxi, estabelece regras gerais para regulamentação desse serviço e dá outras providências. Em discussão. Mais uma vez, boa noite a todos. Aproveitar a oportunidade do prefeito e os secretários aqui nesta casa. Esse projeto está tramitando, vamos fazer a segunda votação, prefeito, para regulamentar o mototáxi na cidade. Eu acredito que é uma sugestão, né, para tentar diminuir o caos que está o nosso serviço público de transporte. O que acontece? Muitas reclamações, então nós temos que achar algumas condições, algumas abas que possam ajudar. De uma certa forma, né, como os táxis ajudam os ônibus, o mototáxi também pode ser uma situação que vá trazer facilidade e rapidez para a locomoção dos nossos moradores de Pinheiral. Só que o projeto, prefeito, ele tem algumas regulamentações que vai chegar para o senhor e vai passar pelo Departamento de Trânsito e Transporte, né? Porque tem várias etapas a seguir. Não é qualquer um que vai chegar e vai ser um mototáxi. Tem vários questionamentos, várias regras, né, a seguir para ser um mototáxi na cidade de Pinheiral. Então, eu fui procurado por alguns motoqueiros que hoje fazem freelance na cidade, entregando lanche, trabalhando em farmácias, e eu achei uma boa dar essa oportunidade para eles, que além de ajudar no transporte público, também ajuda na renda dessas pessoas. Muitas delas estão desempregadas no momento e seria uma forma de estar, né, arrumando alguma renda para levar para dentro de casa, né, o sustento da família. Então, eu gostaria que o senhor pensasse com carinho, juntamente com a sua equipe, para ver o que pode ser feito nesse projeto, para a gente colocar em prática na cidade,
que a cidade de Piraí já tem. Foi aprovada essa lei, ainda não sei se já está funcionando, mas foi também aprovada. Então vamos tentar fazer com que Pinheiral seja até uma segunda cidade a ser aprovada e sirva como piloto para as outras cidades vizinhas, o mototáxi na nossa cidade, e se Deus abençoar, que dê tudo certo. Obrigado. Continue a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, convido os senhores vereadores, autoridades e demais presentes nesta sessão para a sessão solene de entrega de título de cidadão honorário pinheiralense ao senhor Edson da Silva Marques, às 20 horas, no dia 19 de março de 2019. Assim declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 169ª sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2019, no horário regimental às 19 horas. Boa noite.